Olá, a sugestão de hoje é uma sugestão um pouquinho diferente. É para aqueles que gostam de escrever e que querem melhorar a sua escrita criativa. Portanto, é uma sugestão bem focada, por isso mesmo, diferenciada. Apresento o livro Como Escrever Diálogos, a arte de desenvolver o diálogo no romance e no conto, da autoria de Silvia Adela Coan, editora Gutenberg. Lemos na orelha. Dominar a arte de desenvolver o diálogo entre personagens de um conto ou de um romance não é tarefa fácil para o escritor. Ela demanda uma habilidade especial, estudada e cuidadosa para cumprir suas inúmeras funções. Seja para definir um personagem, seja para servir como fio condutor ou para qualquer outra função, o certo é que sem o diálogo, o romance e o conto não se sustentam. Mas se o diálogo não convence, é insuficiente, mal elaborado ou confuso, ele também pode destruir o texto literário. Entender quando convém empregar o diálogo num romance ou em outros tipos de relato e como podemos trabalhar as palavras e os enunciados para obter um diálogo contundente e rico em informações é fundamental para a produção de um texto literário. Neste livro, Silvia Della Coan nos oferece um guia completo de aprendizado sobre a utilização eficaz de um diálogo, apresentando suas principais características e funções, suas formas de representação e as estratégias para sua utilização. A obra é fundamental para escritores, professores e estudantes. Na apresentação, ou melhor dizendo, na introdução, nós lemos o seguinte: somos seres que falam. Por isso, é uma tentação poder ocupar o lugar de outras pessoas e escrever o que dizem no vazio da página. Neste sentido, escrever diálogos é entrar em contato com o que há de mais genuíno no ser humano. No entanto, devemos tomar cuidado. Se fizermos seres falarem, suas palavras deverão ter sentido e equilíbrio, para que sejam ouvidas adequadamente. Apresentar um personagem falando de determinada forma faz o leitor imaginar um modo de existir concreto. Se o autor for bastante habilidoso, nem precisará utilizar descrições físicas ou explicar o modo de pensar dos personagens. O diálogo, como parte da trama do conto ou do romance, será suficientemente revelador. Temos no primeiro capítulo o diálogo narrativo e diz assim: como estratégia literária, o diálogo é uma das mais eficazes e, ao mesmo tempo, mais difíceis de se pôr em prática. Graças ao diálogo, os personagens expressam o que só essa técnica possibilita. No conto, o diálogo é uma ferramenta que ajuda a definir o personagem. No romance, contribui para o dinamismo geral da obra. Além disso, pelo que os falantes dizem, revela como são os interlocutores e oferece dados sobre os outros personagens e sobre o ambiente em que a história se desenvolve. Então ele passa a definir o diálogo, dar as suas características, a sua constituição, as condições necessárias para que ele seja um bom diálogo, as funções do diálogo,
outras operações que o diálogo permite, tipos de diálogo, e aqui vamos falar em discurso direto, discurso indireto livre. Depois, o livro continua abordando, então, o monólogo, o solilóquio, passa rapidamente pelo diálogo no cinema e no teatro, depois vai falar sobre as formas de representação do diálogo, por exemplo, verbo dizer, dois pontos, travessão, ou aspas, que é chamada a forma tradicional anglo-saxã. Depois fala sobre a questão do inciso, os objetivos, o seu uso adequado, e vai indo assim, apresentando recursos linguísticos, e também como é que o personagem se revela, até que quase no final nós encontramos o seguinte: um capítulo cujo título é Ferramenta ou Armadilha? Se o diálogo for bem utilizado, bem construído, nós teremos nele uma ferramenta. Se não o soubermos fazer adequadamente, teremos não uma ferramenta, mas uma armadilha. E diz o capítulo quais são os benefícios do diálogo, ou seja, quando bem empregados, eles conferem credibilidade, criam um argumento, mostram os aspectos particulares das personagens. Mas existem riscos, e os problemas mais comuns são diálogo excessivamente literário, diálogo pomposo, diálogo incompleto, diálogo reiterativo, em que a mesma ideia é repetida de diferentes formas, diálogo demasiado extenso, diálogo indiferenciado, porque as personagens falam de modo idêntico, diálogo inútil, aquele em que a fala das personagens nada contribui para o andamento da trama, e diálogo impossível, que é um diálogo artificial, no qual parece faltar alguma coisa. Portanto, sendo o diálogo tão importante que, se bem empregado, pode acrescentar muito a uma obra, e se mal construído pode derrubá-la, a sugestão para aqueles que estão se iniciando na arte da escrita ou que querem aprimorá-la, de estudar sobre a construção dos diálogos é muito importante. Portanto, se você é uma dessas pessoas que gosta de escrever, procure o livro Como Escrever Diálogos, a arte de desenvolver o diálogo no romance e no conto, da autoria de Silvia Adela Coan, editora Gutenberg.